Ok. Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 31 e 46, e também uma discussão prévia nas pequenas salas durante 30 minutos, onde cada um compartilhou a sua opinião. E agora, então, nós teremos uma apresentação desse texto que será feito pela Sueli. E eu vou falar para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que é o juízo final? E qual o seu significado na Bíblia? O juízo final é o evento em que Deus irá julgar os homens e os seres espirituais. O juízo final marca a transição entre a consumação da presente era e o início do estudo eterno, sendo amplamente referenciado em toda a Bíblia, com o particular detalhe no livro de Apocalipse, sobretudo na passagem onde é descrito o grande trono branco. O último discurso de Jesus, segundo Mateus, termina com a apresentação do juízo final, e é a única vez nos 4 evangelhos que se mostra qual é o conteúdo do julgamento definitivo. Costumados imaginar que ele vai acontecer no final da história, depois que este mundo acabar, não é inteiramente errado, mas talvez parcial. Depois do testemunho dado por Jesus em sua vida terrestre, o mundo inteiro já entrou no juízo final. O seu testemunho colocou a humanidade em estado de julgamento, pois ele revelou quem é Deus e quem é o homem. Imagem de Deus, assim, esta cena do Evangelho de Mateus continua hoje e sempre, como o espelho que reflete para Deus a verdade de todos a cada um. O Filho do Homem. O título Filho do Homem significa, ao mesmo tempo, a encarnação humana do Filho de Deus, mas também aquele misterioso homem que vinha entre as nuvens do céu para fazer o julgamento e estabelecer o reino de Deus. Com a vinda de Jesus, tudo isso se realizou. Ele é o Rei glorioso, sentado em seu trono. Assim, significa, ao mesmo tempo, que ele é o Rei que governa, o juiz que julga. Não pensemos que ele conseguiu esse trono graças ao poder. Pelo contrário, Jesus chegou a esse trono porque escolheu a prática da justiça. E a sua vida inteira foi buscar da justiça de que Deus quer de todos os injustiçados também. É a prática desta justiça que qualifica a pessoa para o governo e o julgamento. E isso acontece a cada momento da história. O juízo final vem acontecendo sempre e para todos. Não há quem não tema de medo ao pensar nele. Todavia, é que o julgamento, nossa fantasia costuma imaginar sentenças de castigo catastróficos, às vezes por causa de ninharias morais. E não é isso. Julgamento na Bíblia é a revelação da verdade, onde todas as coisas perdem sua máscara e se mostram como realmente são diante de Deus, que é o espelho perfeito, onde tudo pode se refletir e se conhecer. O julgamento do Rei da Justiça não é arbitrário, ele apenas mostra a verdade. Quem julga e dá a sentença somos nós mesmos, porque diante da evidência não há como escapar. O juízo final, eis o nosso medo diante do que seremos julgados. Qual será o critério? O Evangelho é muito simples. O critério é a justiça.
A justiça é atender às necessidades dos que precisam e não simplesmente fazer para os outros aquilo que eu acho melhor ou aquilo que eu gosto de fazer. Se repararmos no tipo de pessoas que Jesus menciona, perceberemos que todas elas são vítimas de um sistema social injusto, que não sabe repartir a liberdade e a vida. Famintos, sedentos, estrangeiros, sem roupa e sem casa, doentes e presos, todos eles vítimas do sistema econômico e político, que, aos reduzirem a este estado, e não tem como dele sair. Numa só palavra, o critério do julgamento é a nossa atitude diante dos marginalizados. Poderíamos entender, e isto já acontece muito, que a justiça ou a misericórdia é dar um prato de comida a um faminto, consolar um doente, levar um maço de cigarro para quem está preso. Muito bom, porque muita gente poderia até morrer se não fosse o socorro imediato. Mas é preciso ir além, porque existem famintos, sedentos, estrangeiros, longe do lar, pessoas desabrigadas, doentes e presos. Em suma, por que existem pessoas marginalizadas? Por que elas chegaram a isso? Porque um sistema injusto e perverso as marginalizou. Não basta fazer ação imediata e urgente. É urgente também lutarmos pela justiça, capaz de derrotar o sistema injusto e reintegrar os marginalizados na dignidade da vida. Isso é lutar pela liberdade e pela vida para todos. Tanto as ovelhas justas como os cabritos injustos ficam surpresos. Senhor, quando foi que fizemos isso? Quando foi que não o fizemos isto? Pois é, aqui caem todas as classificações e denominações que usamos para nos proteger. Não importa se nos classificamos como crentes ou ateus. Deus olha para trás de nós, Deus olha por trás dos nossos rótulos e sabe avaliar bem o produto. E assim, chegamos ao núcleo da questão, o cerne da religião bíblica e a prática da justiça. Não importa se somos cristãos, católicos, evangélicos, budistas, candomblistas, espiritualistas, espiritistas, ou sei lá o quê. Deus é justo e quer a justiça. E seu Filho mostrou o que é a justiça. Podemos dar a Deus o nome que quisermos, mas sua vontade e o seu projeto permanecem. Ele quer a justiça. E é diante disso que seremos julgados. Na verdade, aí está o verdadeiro ecumenismo, praticar a justiça. As ovelhas desta parábola certamente nunca pensaram que, praticando a justiça, estavam prestando maior culto a Deus. Os cabritos certamente pensavam que o culto religioso era tudo que Deus queria, mas se enganaram. Deus não quer nada para si. Além de dar tudo o que tinha, entregou-se a si mesmo para dar a vida a todas as criaturas. Pura ilusão pensar que podemos encontrar a Deus sem trombar com o nosso próximo injustiçado e marginalizado. E Jesus é o rei dos marginalizados.
Se quisermos encontrá-lo, todas as vezes que fizermos ou não fizermos isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizeram ou não fizeram. Aqui está o ponto mais alto da encarnação do Filho de Deus, espelho para todos nós. No antigo hino da carta aos Filipenses, está dito que Jesus renunciou à sua condição divina, assumindo a condição humana, e dentro desta foi ao mais fundo, até chegar à morte de cruz. O propósito da parábola. Jesus revela que todas as nações serão reunidas diante dele e haverá uma separação. Em Mateus 25:32. Este é o tema principal do texto, sobre o qual estamos meditando. 2 grupos de pessoas sendo separadas e destinadas a realidades diferentes. Jesus, ao mencionar essa separação, em todo momento, fala de 2 grupos. Convém lembrar que antes de falar sobre a separação, usando figura das ovelhas e dos bodes, ele já a tinha mencionado, utilizando outras figuras. Todas elas, assim como a separação de bodes e ovelhas, bem familiares e de fácil compreensão para os seus ouvintes. Logo, cremos que a narrativa sobre os bodes e as ovelhas devem ser entendidas sobre este contexto maior. O Messias utilizava figuras de fácil compreensão, para que aqueles que o ouviam pudessem entender a mensagem. Nesse caso específico, a mensagem da separação que haverá no fim entre os justos e os injustos, um grupo reunido para entrar no reino e outro reunido para ser castigado. Entendemos que o propósito da figura utilizada em Mateus, a simbologia dos bodes e das ovelhas, visa mostrar o conceito de separação que o mestre já havia ensinado antes. A propósito maior que o Senhor de mostrar àqueles homens através de figuras didáticas e que haveria de ocorrer em sua vinda no fim dos tempos. Sendo assim, não há suficiente base para negar veementemente que as ovelhas de Mateus sejam uma figura da igreja, a menos que se interprete a passagem de forma desconexa com as outras passagens, onde o Salvador fala da separação que haverá no fim. Entendemos que todas essas figuras usadas pelo Senhor mostram que haverá, por ocasião da sua vinda gloriosa, uma separação entre justos e injustos. Esta é a mensagem central. Sendo assim, temos que considerar todo o contexto bíblico para discernir que separação é essa e como será feita. Vamos buscar tais respostas na palavra. Os fatos narrados pelo mestre em Mateus se darão imediatamente após a sua gloriosa volta, ou após o milênio. E o juízo final? Todos os acontecimentos narrados na passagem ocorrerão no mesmo tempo, numa sequência temporal imediata. Todos os elementos simbólicos usados pelo Senhor englobam a totalidade das pessoas. As pessoas que existirão naquele momento. E o julgamento de nações ou de pessoas. Durante muito tempo, nós interpretamos essa passagem como um juízo sobre as ações existentes no momento da volta de Cristo. Nesse entendimento, o qual é seguido pela grande maioria dos que já leram o texto, as ovelhas são as nações que ajudarão ou ajudam, de alguma forma, os irmãos pequeninos. E os bodes
são aqueles que se opõem e oporão a Israel. As dúvidas e diferentes interpretações relacionadas a esta passagem geralmente se relacionam com o tempo e a forma como será concretizada essa profecia dita pelo Salvador. A reunião dos ímpios, bodes, joio, peixes ruins. O que as Escrituras nos mostram sobre reunião de ímpios e justos no fim dos tempos, quando o ungido voltar. O que a palavra nos diz sobre esses dois grupos de pequenas pessoas sendo reunidas com propósitos diferentes na consumação dos séculos. Vejamos o que acontecerá com os bodes. Cremos, então, que o julgamento dos bodes de Mateus será o momento em que as nações que subirem contra Jerusalém no final da tribulação, assim como aqueles que tiverem aceitados a marca da besta e adorado a mesma como um Deus. Serão sumariamente julgados e destinados ao tormento eterno. Entendemos que ali, naquele exato instante, o dia do Senhor, se dará a presença para os ímpios que estiverem reunidos contra Israel, morte e tormento eterno. E para a igreja, o convite para entrar no reino, julgamento com ele, juntamente com ele. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus 25, 41. A reunião dos justos, ovelhas, trigos e peixes bons. Da mesma forma que a Bíblia mostra a reunião dos ímpios diante da vinda do Senhor e a separação deles para o juízo, revela que os justos, os escolhidos, ou igreja, como se queira denominar, serão reunidos também. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vós preparaste. Está preparado desde a fundação do mundo. Os critérios do julgamento. O Senhor Jesus menciona como critério de julgamento em Mateus, de 25, 31, 46, um dos pilares de sua doutrina. Trata-se do amor ao próximo, o qual, dentro da narrativa de Jesus, se torna também uma expressão de amor a Deus. Em verdade vos digo que quando o fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Cremos que o Senhor não está aqui falando apenas de boas obras, mas das verdadeiras obras, aquelas que se originaram da fé e são um fruto visível desta. Sabemos muito bem que a salvação é um dom do Eterno, e graça mediante a fé. Logo, o Senhor está abordando algo que vai muito além das boas obras. Logo, também, está em perfeita sincronia com a revelação bíblica, afirma que os bodes de Mateus serão julgados e sentenciados tendo como critério as suas obras, tal qual aponta Senhor Jesus em Mateus. Por outro lado, o convite feito às ovelhas não pode ser caracterizado como salvação no sentido mais amplo da palavra, mas como parte inteirante desta salvação. O convite para entrar no reino é uma recompensa, uma consequência para quem já é salvo. É uma bênção originada pela salvação. Afinal, as ovelhas estarão ali para terem sido arrebatadas, para encontrarem com Jesus nos ares e após terem sido
corporalmente glorificadas. Logo, as ovelhas já terão vencido a morte, já estarão plenamente salvas quando receberem o convite para entrar no reino. Os pequeninos. E os pequeninos citados pelo mestre? Aqueles necessitados recebem o amor das ovelhas e o desprezo dos bodes. Dentro do contexto de nosso entendimento sobre a passagem, o termo pequeninos irmãos, que está em Mateus 25:40, e os pequeninos em 25 Mateus e 45, se refere a pessoas de alguma forma são carentes de uma ajuda, seja por condição ou por sua idade. O termo descreve pessoas necessitadas, impossibilitadas ou carentes, pessoas menosprezadas e desassistidas. Então, cremos que nas passagens de Mateus, o termo não deve ser compreendido de outra forma. Entendemos que os pequeninos citados pelo Senhor retratam as pessoas mais necessitadas do amor ao próximo. A verdadeira expressão da nossa fé é o verdadeiro fruto dela. Se mostra no amor ao Criador e ao próximo. Tiago escreve nesse contexto. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É guardar da corrupção deste mundo. Logo, a verdadeira vida cristã frutífera através da fé redundará sempre em amor ao próximo e ao Altíssimo, e isso se tornará visível através de ações e obras. A verdadeira fé sempre gerará verdadeiras obras, e tudo isso ocorre pela graça do Pai. A verdadeira igreja do Senhor é conhecida através destes frutos do Espírito Santo. Saiba que o Altíssimo está no controle de tudo e de todos, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele estará conosco. A nossa salvação em Cristo é eterna. Nela somos novas criaturas. Ela já venceu a morte. Ela é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Se você ainda não tem certeza da salvação eterna em Jesus, faça agora mesmo um compromisso com Ele. Convide-o para entrar em seu coração e mostrar-lhe a verdade que liberta. Veja por que você precisa ser regenerado e justificado para viver a boa, perfeita e agradável vontade eterna do Criador e estar firme nele diante de qualquer circunstâncias. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, nós iremos mais uma vez para as pequenas salas, onde iremos continuar a meditação sobre esse trecho do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Sempre lembrando que agora é hora de trazer para as nossas vidas o que esse trecho me questiona, o que ele me propõe, o que ele me consola, o que ele exorta, e o que eu gostaria de falar ao Senhor a partir deste texto. Então, vamos lá e retornamos dentro de 30 minutos para essa sala principal. Até já.